E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Elton, sou professor de Química. Hoje eu vou falar com vocês sobre solubilidade. É nossa quinta aula falando sobre estudo de soluções. Eu quero falar uma coisinha com vocês. Essa aula eu vou dividir em duas etapas. Essa primeira aula que eu vou falar um pouquinho sobre as definições e nossa segunda aula que eu vou falar sobre gráficos. E ainda vou falar com vocês de um problema ambiental que acontece quando a gente tem indústrias próximos de rios ou mares. Para a gente iniciar nossa aula, eu vou falar sobre coeficiente de solubilidade, que é representado por CS. Coeficiente de solubilidade, pessoal, é a quantidade máxima de soluto que pode dissolver em uma dada quantidade de solvente em uma determinada temperatura. Eu vou ter esse exemplo aqui. Na temperatura de 20 graus Celsius, eu consigo dissolver 36 gramas de NaCl em 100 gramas de água, tá bom? Então eu vou representar isso. Como é que a gente lê isso? Pessoal, para qualquer coeficiente de solubilidade, a gente vai ler assim, ó. Então a representação, eu vou chamar aqui de R. Nossa representação vai ser X gramas de soluto ou seja, eu tenho X gramas de soluto dissolvido em Y gramas de solvente. Pode ser grama ou pode ser ml também, tá bom, gente? E, na maioria das vezes, esse meu solvente aqui pode ser, na maioria das vezes, é água. Tranquilo? Então, essa é a representação. É importante você entender, ler isso aqui, porque o probleminha pode brincar com você. Pode colocar assim, qual é o coeficiente de solubilidade do NaCl para 200 gramas de água? Aí você faria uma regra de 3. 36 gramas de NaCl eu dissolvo em 100 gramas de água. 200 gramas de água eu vou dissolver quanto de NaCl, tá bom? Então é importante você ter noção disso aqui, tá bom? Então, continuando, a gente vai falar agora sobre fatores que influenciam na solubilidade. Primeiro fator que eu coloquei aqui, natureza do soluto e do solvente. Segundo fator, tamanho das partículas, ou melhor, tamanho das espécies químicas. Temperatura e pressão. O que a gente vai focar na nossa aula vai ser temperatura e pressão. Natureza do soluto e do solvente, quando eu falo, eu estou falando da interação intermolecular que tem ali entre o soluto e o solvente, que interfere na solubilidade. Por exemplo, vocês viram comigo que quando o NaCl ele dissolve em água, a gente tem uma interação ali íon-dipolo. Tem a aula disso, eu vou deixar um card aqui, você assiste, entende, explico tudo bonitinho lá e depois retorna para cá. Agora, pessoal, se eu utilizar a sacarose, que também tem aula disso, que eu mostrei para vocês, sacarose com água, interação intermolecular, ligação de hidrogênio. Olha só aqui o que acontece, hein? Sacarose. C12, H22, O11. Quando eu coloco a sacarose em água, meu coeficiente de solubilidade vai ser o seguinte: na temperatura de 20 graus Celsius, a temperatura vai ser igual. Eu vou dissolver entre 30 e 33 gramas da sacarose em 100 gramas de água. Isso aqui, gente, também é na temperatura de... Isso aqui, galera, é na temperatura igual a do NaCl, 20 graus Celsius. Observe que a solubilidade é diferente. Na temperatura de 20, eu dissolvo 30 gramas de açúcar. Aqui eu dissolvo 36 gramas do sal. Tamanho das espécies químicas é a dimensão entre um soluto e um solvente, também interfere na solubilidade. A temperatura. Muitos sólidos e líquidos, quando você aumenta a temperatura, você vai aumentar a dissolução, que isso é chamado de uma dissolução endotérmica. Aqui, né?
você tem uma dissolução endotérmica. Lembre que processos endotérmicos são processos que absorvem calor. Já existe substância que quando você aumenta a temperatura, você acaba diminuindo a solubilidade. Que isso acontece muito com os gases. Então esse processo é chamado de dissolução exotérmico. Lembre que exotérmico é um processo onde libera calor. Agora, galera, como eu falei com vocês, né? A maioria dos sólidos e dos líquidos, quando a gente aumenta a temperatura, a tendência é aumentar a solubilidade. Isso acontece porque quando a gente aumenta a temperatura, aumenta a energia cinética. Lembre que a energia cinética ela é diretamente proporcional à temperatura. Ou melhor, a temperatura é diretamente proporcional à energia cinética. Se eu aumento a minha temperatura, eu aumento a minha energia cinética. Como eu estou aumentando a minha energia cinética, eu estou aumentando o choque entre soluto e solvente. E isso aumenta a solubilidade, por exemplo, do meu sal em água. Um sal que tem uma solubilidade alta em água é o nitrato de potássio, que a gente vai ver na aula de gráfico. Beleza, gente? Outro fator aqui importante é a pressão. Mas a pressão ela influencia mais, pessoal, em gases. A pressão já não é tão sentida lá no sólido ou no líquido, mas em gases a pressão vai influenciar muito na solubilidade. E também a gente vai trabalhar. A solubilidade é igual a constante vezes a pressão. A gente vai trabalhar mais detalhado na aula de gráfico, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no canal, aproveita, se inscreve aí no canal, é de graça. E outra coisa, assiste a próxima aula que a gente vai tratar sobre gráfico de dissolução endotérmica, gráfico de dissolução exotérmica. Ok, galera? Então até a próxima aula. Se inscreve no canal, curte, compartilha. Tchau!